Ao longo de mais de 20 anos de One Piece, uma das coisas que mais nos deixam empolgados é quando um novo membro entra pro Chapéu de Palha. O bom é que cada um deles a gente tem uma dinâmica diferente. Alguns negam o primeiro pedido do Luffy, alguns se oferecem para ser companheiros do Luffy e outros simplesmente aceitam o pedido de Luffy como se fosse a coisa mais simples e natural do mundo. Mas você se lembra como cada Chapéu de Palha entrou para o bando? Se você quer relembrar cada um desses momentos, fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como cada Chapéu de Palha entrou para a tripulação. Vamos sentir um pouco de nostalgia nesse vídeo, vem comigo! Olá, eu sou o Raul Bizarro e sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, quando o Luffy iniciou sua aventura para se tornar um pirata e subiu no seu botezinho, ele disse que queria ter 10 membros da sua tripulação. E ao longo do seu caminho, ele foi indo atrás de novos companheiros conforme ele passava por várias ilhas. No meio disso, ele formou uma tripulação incrível e fez jus à sua promessa ao Shanks, onde disse que formaria uma tripulação pirata ainda mais incrível que a dele. Mas entre essas ilhas, um dos últimos tripulantes é você que entrou nesse vídeo e já deixou o like no vídeo. Então se você quer fazer parte da tripulação Nerdificando, a melhor tripulação aqui do YouTube, então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos de One Piece que fizermos aqui pro canal. Estamos sempre lançando novos vídeos de One Piece. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para fazer parte da nossa tripulação. E também fazer parte do crescimento do nosso canal. Roronoa Zoro. Começando pelo nosso espadachim que sola geral, ele entra pro bando quando Luffy está à procura do primeiro tripulante. Nessa ocasião, Luffy havia acabado de salvar Kobe das mãos da infame pirata Álvida. Nesse percurso, ele acabou tomando conhecimento da existência de um caçador de piratas muito temido por todo este Blue. Seu nome é Roronoa Zoro, e segundo algumas pessoas, ele estava preso pela marinha na ilha de Shellstal. Mesmo sabendo que a história a respeito desse caçador era muito ruim, o Luffy seguiu para Shellstal com o objetivo de recrutá-lo para o bando. Ao chegar lá, Luffy avista Zoro preso em uma estaca e logo vai em direção de fazer o convite para ele, para que ele entrasse no bando. Porém, isso não agrada o espadachim de nenhuma forma. Afinal, ele era um caçador de piratas e não queria nenhum vínculo com algum bando de piratas. Durante toda a sua jornada, Luffy acabou tomando conhecimento de que Zoro não é nada mal, ele é uma pessoa boa no fundo. Ele na verdade estava preso devido às atitudes egoístas do filho do capitão da marinha, pois Zoro na verdade havia enfrentado os marinheiros para salvar uma pequena garotinha da ilha. Isso fez com que Helmeppo, o filho do capitão, levasse Zoro como prisioneiro. Sendo assim, Luffy invade a base da marinha para resgatar o Zoro. No final, ele ajuda Zoro a escapar dali e também derrota o capitão Morgans, um marinheiro arrogante e impetuoso, que não gostava nem um pouco do próprio filho. O cara era casca grossa mesmo e muito ruim, galera. Quando Luffy ajuda Zoro a fugir, ele ganha o respeito do espadachim, fazendo com que ele chame de capitão e suba no seu bote para entrar no bando do Chapéu de Palha. Uma coisa interessante que vale ressaltar é que Zoro foi o único membro do Chapéu de Palha que foi escolhido a dedo pelo Luffy, meio que planejado. Já todos os outros acabaram entrando depois do Luffy notar que eles seriam úteis para o bando. Sendo assim, Zoro se tornou o espadachim do bando e o primeiro tripulante do bando, Nami. Nami encontra Luffy em Orangetown, ilha comandada por Bug. Pelo fato dela ser uma ladra especializada em roubar piratas, ela se interessa pela força do Chapéu de Palha, visando algo como benefício para ela. O Luffy chama ela para ser a navegadora do bando, pois estava precisando de alguém para trilhar e comandar a navegação. A princípio, ela recusa a proposta, por odiar piratas. Porém, ela aceita o pedido e em questão de segundos já atrai o Luffy, pois seu objetivo era se aproximar do Bug e roubar os seus tesouros. Só que quando Bug pede para ela matar o Chapéu de Palha, Nami não consegue tirar a vida dele e acaba ajudando o Luffy e o Zoro a acabar com Bug. Dessa forma, ela entra para o bando do Luffy, mas alguns arcos depois, ela traz o Chapéu de Palha novamente e zarpa com Going Merry para Arlong Park. Chegando lá, o Chapéu de Palha descobrem que Nami não havia feito aquilo por pura maldade. Ela apenas roubava piratas para pagar uma certa quantia para o tritão Arlong, pois era a única forma de liberar a terra natal dela do domínio de Arlong. No fim, Luffy e os demais acabam com Arlong e seus tritões. Assim, a vila da Nami estava finalmente livre e ela se tornou fiel ao Chapéu de Palha dali pra frente. Usopp.
Na ilha de Syrup, Luffy, Zoro e Nami encontram o capitão Usopp, um homem que diz possuir 8.000 homens sob o seu comando. Mas na verdade, sabemos que não. Ele é conhecido na vila como mentiroso, pois todo dia ele sai gritando e dizendo que os piratas estão atacando. No meio dessa jornada, eles acabam conhecendo Kaya, uma menina da vila que possui uma grande fortuna. Porém, ela conta com um mordomo super protetor chamado Clarador, que sempre mostrou muitos cuidados perante a menina. Mas o problema é quando Luffy e o Usopp descobrem que na verdade, Clarador é na verdade um infame pirata. Seu nome é Kuro. Ele é capitão pirata muito temido pelo West Blue. Ele meio que parece o pirata das mãos de tesoura, né? O Usopp então se une ao Chapéu de Palha para lutar com o capitão Kuro, que se passava por um mordomo para matar a Kaya e ficar com a fortuna da menina. A batalha acontece na entrada da vila. Luffy enfrenta o capitão Kuro enquanto Zoro e o Usopp vão salvar a Kaya de Django, um dos hipnotizadores e aliados de Kuro. Luffy derrota Kuro e o Usopp consegue impedir Django de matar Kaya. No fim, Kaya presenteia o Chapéu de Palha com o Going Merry, o primeiro barco do Chapéu de Palha. Já o Usopp disse que iria se aventurar para ser um bravo guerreiro, mas antes dele ir, Luffy o chama para a tripulação e ele se torna o atirador do bando, Sandy. No restaurante flutuante Baratie, Luffy sem querer destrói parte do navio, então ele é obrigado por Zeff, o chefe do restaurante, a trabalhar por um ano para pagar sua dívida. Lá ele conhece Sandy, um cozinheiro mulherengo que odeia ver comida sendo desperdiçada. Só que de repente aparece um homem chamado Gin, que chega no restaurante suplicando por comida, mas por não ter dinheiro, ele é despejado do navio. Já que não permite ninguém passar fome, Sanji dá comida de graça para ele. E por coincidência, Luffy vê a ação do Sanji e logo percebe que ele é o cozinheiro ideal para o seu bando. Sendo assim, Luffy chama ele para a tripulação, mas ele nega dizendo que não pode ir porque possui uma grande dívida com o dono do Baratie. Porém, o pior vem quando Gin retorna ao restaurante revelando ser um dos comandantes dos piratas de Don Krieg, a tripulação pirata mais infame do West Blue. O próprio Krieg aparece querendo a posse do restaurante, mas Luffy luta contra Krieg para impedir o pirata. Ele consegue derrotar Krieg e isso faz Sanji ver em Luffy uma determinação inabalável. Mesmo assim, ele ainda se recusa a deixar o navio. Por fim, Sanji só decide ir ao mar quando outros cozinheiros se reúnem e falam que vão ter que expulsar ele para que ele vá ao mar e realize seu sonho. Além disso, ele percebe que navegar ao lado de Luffy seria o melhor caminho para ele realizar o seu sonho, encontrar o All Blue, uma corrente onde passa os peixes de todo o canto do mundo, um mar lendário. Sendo assim, ele aceita o convite de Luffy para ser seu cozinheiro. Em uma despedida muito emocionante, Sanji agradece por tudo que Zeff fez por ele e parte para o mar com os chapéus de palha. Chopper. No reino de Drum, Luffy conhece Chopper, uma reina que pode falar e andar sobre 2 pés. E apenas por isso, Luffy o quer no seu bando. Afinal, essas coisas bizarras são o que mais chama a atenção no Luffy. É óbvio que Luffy faz o convite para ele, mas Chopper se recusa dizendo que o único motivo para ele não se tornar um pirata era pelo fato dele ser uma rena. E renas não podem se misturar com humanos. Como sempre, Luffy ignora tudo e só quer saber que ele entre para o seu bando. Mas quando o Apple aparece no castelo, Luffy luta contra ele e Chopper vê a determinação de um pirata, coisa que Hiruluki sempre falava para ele. Hiruluki na verdade é um homem que deu abrigo, amor e carinho à pequena rena Chopper, onde passou para Tony Chopper a vontade de acabar com todas as doenças do mundo. Após ver que Luffy seria um companheiro digno de se andar ao seu lado, Chopper decide se tornar um pirata. Mas a doutora Kureha, que é a mestra do Chopper, não permite. Ela diz que nunca que uma rena iria se tornar um pirata. A pequena rena foge com o chapéu de palha, mas antes de saírem da ilha, a doutora faz um monte de flores de cerejeira desabrocharem da ilha de Drum, o que o deixa emocionado, já que esse era o sonho de seu antigo mentor, o Dr. Hiruluki. Por fim, numa despedida emocionante, Chopper entra para o bando e se torna médico dos chapéus de palha. Nico Robin. Ela fazia parte da organização Baroque Works, como parceira do Crocodile. Nessa organização, sua função era ler o Poneglyph de Alabasta e dizer a localização da arma Pluton para Crocodile. Por ser aliada ao então Shichibukai, ela era inimiga do Chapéu de Palha, pois ambos estavam em lados diferentes. Mas após ler o Poneglyph de Alabasta, ela acabou não revelando a localização de Pluton para Crocodile, pois não tinha intenções de deixar um homem como ele como uma arma tão poderosa quanto a Pluton.
Isso deixa Crocodile enfurecido e ataca Robin, atravessando seu gancho no corpo dela. Até que então Luffy aparece e após uma batalha intensa, finalmente derrota Crocodile. No meio dessa batalha, os escombros do castelo iam matar Robin, que estava ferida lá embaixo. Nesse caso, ela já estava entregue à morte e sem nenhuma vontade de continuar vivendo, pois o seu maior objetivo dentro da Baroque Works era encontrar esse poneglyph de Alabasta. Ela tinha a esperança de que essa pedra traria respostas do seu maior sonho, descobrir o que aconteceu no século perdido. Mas no fim, esse poneglyph não tinha informações que ela procurava, o que acabou fazendo ela desistir do seu sonho. Então, após fracassar, ela decide morrer ali, pois não via mais sentido em continuar. Só que o Luffy não se importava com seu desejo de morrer e salva ela do soterramento. Depois disso, a gente não ficou sabendo na real o paradeiro dela. Mas quando os Chapéus de Palha saem de Alabasta, lá está Nico Robin dentro do navio, dizendo que pelo fato do Luffy ter salvado sua vida, ela estava ali devendo, pois agora Luffy deu continuidade à sua vida que já não fazia mais sentido. Então para resolver isso, ela pede para se tornar companheira dele, pois assim poderia ter um novo rumo em sua vida, já que não tinha mais nenhum lugar para ir. No fim, Luffy aceita numa boa e ela se torna arqueóloga do bando. Depois do futuro sabemos que ela tem uma missão muito importante, ler os poneglyphs e ajudar no destino da última ilha, Frank. Assim como a Robin, Frank também apareceu como inimigo do Chapéu de Palha, pois ele na verdade era líder de uma organização chamada Frank Family, onde ele e seus lacaios comandavam Water 7. Ele acaba trazendo uma série de prejuízos aos Chapéus de Palhas, pois além de roubar toda a fortuna que eles haviam ganhado em Skypiea, Frank e seus companheiros também socaram Sop até ficar inconsciente. Sendo assim, Luffy, Chopper, Sandy e Zoro acabam com grande parte dos integrantes da Frank Family. Isso só fez com que eles se desentendessem ainda mais, fazendo ambos criarem uma certa rivalidade. Porém, diversos incidentes levaram eles a lutar ao lado do Chapéu de Palha para salvar Robin das mãos do governo mundial. No meio disso, ele acaba parando em Enies Lobby, um dos locais mais importantes do governo mundial, onde Frank acabou sendo indispensável para a destruição do lugar ao lado dos Chapéus de Palha. Enquanto lutava ao lado deles, Frank percebeu o quanto eles são amigáveis, o que fez ele sentir empatia por parte do Luffy e dos demais. Quando chegou em Water 7 novamente, ele construiu um novo navio para Luffy como um ato simbólico de perdão por tudo que havia feito. No fim, após fazer parte da destruição de Enies Lobby, todos os amigos da família de Frank sabiam que uma hora ou outra a marinha iria atrás do Frank, pois ele havia recebido uma recompensa de 44 milhões de berries. Por isso, continuar em Water 7 seria muito perigoso para ele. Ir com o Chapéu de Palha seria uma boa alternativa para se manter seguro contra os ataques da marinha. Luffy e seus companheiros chamam ele pro bando, mas ele de momento se recusa. O único jeito que conseguiram convencer ele a entrar no bando foi quando Robin apertou as partes de baixo dele até ele chorar. Coitadinho, galera. Depois disso, ele aceitou fazer parte do bando dos Chapéus de Palha e se tornou o construtor do navio, Brook. Falando agora do nosso querido esqueleto que adora ver roupas debaixo das mulheres, né? Nós vamos falar dele, do Brook, a caveira espadachim do bando. Durante a viagem do Chapéu de Palha, eles encontram um navio quase que abandonado vagando por uma área bem assustadora. Ao se aproximarem, eles avistam um esqueleto que cantava. E eu nem preciso dizer que isso fez o Luffy ficar louco de alegria e vontade de conhecer essa criatura que podemos dizer peculiar. Ao chegar lá, Luffy, Sanji e Nami encontram uma caveira que se chama Brook, onde todos se surpreendem ao ver que ele consegue andar e conversar como se estivesse vivo. E então daí foi seguindo, conversa vai, conversa vem, até que simplesmente do nada, sim galera, do nada, o Luffy chama a caveira pro seu bando. E diferente da maioria dos outros integrantes que levaram mais ou menos 10 episódios para entrar no bando, o Brook em 3 segundos aceitou o pedido do Luffy e se tornou o músico do Chapéu de Palha. É claro que todo mundo não gostou dessa ideia, afinal não é qualquer coisa colocar uma caveira falante dessa dentro de casa, né? Meio bizarro. Mas para isso acontecer, e para seguir viagem com o Chapéu de Palha, Brook disse que não consegue andar pelo sol, pois sua sombra foi roubada pelo Shichibukai Gekko Moria, que por ter roubado
roubado a sombra do Brook impossibilitou ele de andar sob a luz do sol. Sendo assim, todos vão até Thriller Bark, com o intuito de derrotar Gekko Moria e dar a sombra do Brook de volta para ele. No fim, eles conseguem derrotar Moria e Brook tem a sombra ligada ao seu corpo novamente. Assim, ele ficou livre para navegar pelo mundo e andar perante a luz do sol. Sendo assim, Brook estava apto a se tornar o mais novo músico do bando do Chapéu de Palha e também navegar pelo Sunny, Jinbe. Esse foi um dos que mais demoraram para se tornar um membro do Chapéu de Palha, pois lá no arco da Ilha dos Homens Peixes, Luffy já havia chamado Jinbe para seu bando. Porém, apesar de gostar muito dessa ideia, Jinbe disse que ainda não podia fazer isso porque primeiro precisava cortar os laços que ele tinha com o bando da Big Mom. Por isso ele acabou adiando a sua ida ao Chapéu de Palha. Mas lá em Whole Cake, Luffy e os demais foram para o território da Big Mom com o intuito de resgatar o Sanji. Mas por coincidência, ou não né, encontraram Jinbe que havia acabado de cortar os seus laços com a Imperatriz. No meio de tudo isso, eles se uniram com um único propósito: sair de Whole Cake ao lado de Sanji e Jinbe. Então todos passaram por longas batalhas, principalmente o Luffy, que quase não volta depois de um confronto contra a Charlotte Katakuri. Porém, mesmo lutando com todas as forças, eles não iriam conseguir escapar da Big Mom, de todos os outros membros da família dela. Então a única forma do Luffy e os demais escaparem era se caso Jinbe e seus companheiros ficassem para lidar com a Big Mom e seus piratas. Ele então fica na ilha para segurar ela e os outros, enquanto o Luffy fugia de lá, onde ambos marcaram para se encontrar no país de Wano. No fim, Jinbe consegue ganhar tempo para Luffy escapar e depois de um tempo se livra da Big Mom. E quando os Chapéus de Palha estavam mais precisando de ajuda na batalha em Wano, Jinbe finalmente aparece para ajudá-los e se torna o timoneiro oficial do bando dos Chapéus de Palha. Mas qual será o próximo membro que estará no bando? Será que Yamato vem futuramente ou quem sabe Bonnie para entrar também? Bom, comenta aqui embaixo quem você acha que vai entrar. Na verdade, o tripulante mais importante do nosso canal é você que chegou até aqui e já deixou o like no vídeo. É você que movimenta o canal e me motiva a trazer mais vídeos de One Piece. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos de One Piece, pois estamos trazendo cada vez mais. Garanto que você vai curtir todos os vídeos que já temos e que vamos postar. Na tela tem 2 vídeos, um sobre o poder de cada Chapéu de Palha. Assiste que eu garanto que você vai curtir, está completinho. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!